Rapidamente aqui, a manchete de hoje, que diz respeito ao nosso dia a dia, é a decisão de ontem da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, inocentando por unanimidade o casal Gleisi Hoffmann e Paulo Bernardo da acusação de lavagem de dinheiro e também de corrupção. A senadora só continua aí passível, talvez, de um recurso da Procuradoria-Geral da República, porque houve divergência de votos ali, score parcial na questão de crime eleitoral. Também com pouca possibilidade de prosperar esse recurso por crime eleitoral contra a senadora Gleisi Hoffmann. O que resulta disso ontem, portanto, é uma absolvição unânime do crime de lavagem de dinheiro e corrupção e uma absolvição não unânime pelo crime de eleitoral, mas com pouca possibilidade de prosperar um recurso para que o crime eleitoral seja revisto e sim determinado, imposto à senadora. Ou seja, Gleisi Hoffmann e Paulo Bernardo deram uma goleada ontem no Supremo Tribunal Federal e a presidente do PT está absolutamente livre para disputar a reeleição ou o que quer que seja, e também para dizer que as denúncias contra ela e o marido foram armação, invenção da Lava Jato, perseguição contra o PT e o discurso que todos conhecemos. Há uma dificuldade muito grande, e ela vai se manifestar em outros processos, já tem se manifestado, que é a materialidade das provas, ou a obtenção de provas a partir da delação, das delações premiadas que a Lava Jato vai reunindo. Você prende um empreiteiro, prende um lobista, prende um doleiro, prende um intermediário, prende um operador, tem provas contra ele confessa os crimes, nas negociações de delação premiada diz como é que construiu os seus crimes, com que objetivo os construiu, aponta os agentes políticos, os agentes de Estado que se associaram a ele nessas operações, diz que entregou dinheiro vivo para essas pessoas há 5, 6, 8 anos atrás. E cadê a prova material dessa entrega? Cadê o trânsito desse dinheiro? É muito difícil para os procuradores, para os investigadores, para a Polícia Federal apresentar provas cabais desse tipo de associação criminosa entre os agentes públicos e os operadores da corrupção e os beneficiados por ela. Então, dentro dessa ideia de que sem o batom da cueca, na cueca, a condenação não acontecerá, é muito provável que em outros processos o mesmo tipo de decisão do Supremo se estabeleça, derrubando, jogando por terra aquilo que a Lava Jato tenha conseguido contra esses políticos. É muito difícil que as investigações consigam materialidade nas provas em 100% das delações dos delatores. E aí, nesse caso, resta a seguinte constatação. É um pouco quando a gente fala da inexistência de prova material de corrupção em relação a determinados casos. Vamos pegar o emblemático caso da mala do Rodrigo Rocha Loures, lá depois da reunião do Joesley com o Temer. Você pode chegar à conclusão no Supremo, onde quer que seja julgado aquele caso, de que não há prova de corrupção. A mala, como disse o advogado num determinado momento, ou um político, aliás, aquele ex-diretor da Polícia Federal, vocês devem se lembrar, disse que a existência de uma mala com dinheiro não prova necessariamente um ato de corrupção. Então, se você conclui por aí de que, não havendo a prova material, não havendo o flagrante explícito do cara contando dinheiro, passando o dedão na saliva para poder contar as notas e tal, se você não puder flagrar, gravar, filmar, documentar aquela corrupção, ela não será configurada como prova e, portanto, inocentará daqueles envolvidos ou denunciados desses processos. A pergunta que resta é onde a gente põe o resto da história. Ok, a Gleisi Hoffmann está inocentada, as provas não foram suficientes ou nem existiam, o ministro Lewandowski chamou a atenção para a fragilidade dessas investigações neste quesito da apresentação
apresentação de provas cabais e toda a denúncia foi por terra. A questão é, onde colocamos o conjunto de crimes cometidos pelos operadores que os confessaram, pelos empresários que os confessaram, pelos doleiros que os confessaram, pelo trânsito de dinheiro milionário que a gente sabe que aconteceu com colaboração internacional, mostrando números de contas e tudo mais. Dentro dessa linha de raciocínio, é muito provável que se conclua pela inocência de todos os agentes públicos num determinado momento, ou de grande parte deles, pela condenação daqueles que fizeram a delação premiada, que assumiram os crimes e tudo mais, de tal forma que estes terão sido os únicos condenados, os únicos culpados por um determinado crime que tem o nome de corrupção gigantesca, ok? Como é que fica a possibilidade de materializar a corrupção gigantesca sem os agentes públicos jogando esse jogo? Ok, todo mundo é inocente porque não há prova material contra eles, não há prova cabal contra eles, e assim tem que ser, é do jogo, ok? Ok. Inocentados todos os agentes públicos com esta alegação, a pergunta é, o que fazemos com a mala? O que fazemos com a corrupção que de fato aconteceu? Quem leva a culpa por essa história? Sozinhos os empresários não conseguiriam fazer o que fizeram. Sozinhos os doleiros não teriam utilidade para ninguém. Sozinhos os operadores e os lobistas também não. Sozinhos os executivos da Petrobras não chegariam a lugar nenhum. Se todos estes, confessadamente culpados, confessadamente criminosos, dizem que montaram essa operação em parceria com agentes públicos, responsáveis por suas nomeações, responsáveis pela elaboração dos contratos, responsáveis pelo superfaturamento e tudo mais, como é que fica a absolvição de uma parte da galera, a condenação de outra e a constatação de que o crime aconteceu? Foi obra exclusiva dos doleiros? Obra exclusiva dos operadores? Obra exclusiva dos empreiteiros? É meio esquisito entubar essa lógica. Quer dizer, ou melhor, entube-se, porque afinal de contas, não havendo prova, até o Jack Estripador sairia livre das denúncias que fizeram contra ele. Qualquer criminoso notório estará livre se não houver prova contra ele de que o crime foi cometido. E nesse caso, a decisão do Supremo ontem está correta. Cadê a prova? Cadê a materialidade? Cadê isso? Cadê aquilo? Porém, é importante a gente ficar com essa pergunta no ar. Ok, são todos inocentes, maravilha, parabéns, mas o que eu faço com o resto da história? Onde é que eu coloco o resto da história? Em cima dessa decisão de ontem, está todo mundo especulando que isso possa ser uma indicação de que essa mesma turma do Supremo, semana que vem, julgando os recursos da defesa de Lula, poderá tomar decisões que favoreçam Lula no caso da condenação que já está imposta a ele de 12 anos de prisão, 12 qualquer coisa, e ele cumprindo pena lá em Curitiba. Esse julgamento nessa mesma turma relacionado ao Lula vai acontecer na semana que vem. Alguns analistas, gente que acompanha esse assunto, está dizendo, olha, esta decisão de ontem desta turma, que é a mesma que vai julgar os recursos do Lula semana que vem, indica que há uma tendência favorável ao Lula também nessa próxima decisão. Há opiniões divididas entre os analistas desse assunto. Eu acho, aqui na minha ignorância, não sou estudioso de processo, que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O que se fez ontem lá no Supremo foi não se aplicar uma sentença condenatória a Gleisi Hoffmann e ao seu marido. E o que vai se fazer semana que vem, na mesma turma do Supremo, é analisar a possibilidade de anulação de sentença condenatória já existente no Tribunal Regional Federal, primeiro no juiz Sérgio Moro, depois no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, e confirmado em todas as instâncias a que a defesa de Lula recorreu até agora. São dois casos completamente distintos e acho que indicar que o que houve ontem sinaliza o que vai acontecer semana que vem com o Lula me parece um pouco forçado. Não há essa indicação de que a segunda turma do Supremo, por ter agido como agiu ontem, agirá na mesma linha semana que vem em relação ao Lula. A condenação do Lula já está feita, confirmada, e em relação a ela há consistências processuais, probatórias e tudo mais que são distintas daquelas que favoreceram
a senadora Gleisi Hoffmann ontem. De qualquer maneira, semana que vem os fatos estarão aí colocados de forma definitiva. Vamos aguardar para ver no que dá. E repito, todo mundo é inocente, maravilha, solta todo mundo, libera todo mundo, mas pergunto, o que fazemos com o fato que aconteceu? Comprovadamente aconteceu. A corrupção que está sendo investigada pela Lava Jato em todas as suas frentes é materialmente óbvia, materialmente evidente. Os criminosos que confessaram os crimes, detalharam os crimes, confessaram os crimes e detalharam os crimes. O que fazemos com o resto da história se todos são santos? Vamos lá.